tarde, senhoras, senhores vereadores, senhoras vereadoras, excelentíssimo senhor prefeito municipal Henrique Carneiro, excelentíssimo senhor vice-prefeito Barinezada, muito digníssimos convidados que atenderam prontamente a esse pedido, essa iniciativa da presidência da Câmara Municipal de Pereira do Sul. Para quem não me conhece, meu nome é César Dalcão, assessor da presidência da presidência. Eu só pediria a gentileza para que os convidados mantenham os seus microfones fechados e só os abram quando forem fazer algum tipo de manifestação para a gente evitar a microfonia. Na realidade, essa reunião, convocada pela presidência da Casa, ela teve a finalidade exclusiva e movida por conta da notícia que nós tivemos de que a interseção, o termo de acesso, a interseção das PR 090 e 51, está para ser fechado no próximo dia 10 de fevereiro, e que o acesso para a PR 090, para quem vem no sentido Castro, seguindo Jaguariaíba, e retornando, no caso, para a PR 090, seria feito através do novo viaduto que vai ser ligado no trevo principal, chamado Trevo das Brotas. A razão disso, a situação causou muita preocupação na comunidade de uma forma geral, e em comum acordo entre executivo e legislativo, foi feito, no caso, agendada essa reunião, que pudesse ser discutido, esclarecidos os pontos que levaram a concessionária, DR e o governo do Estado, se é que de repente teve algum tipo de interferência, para que se definido o fechamento dessa interseção que para a cidade e para a região é tão importante. Nós enviamos convites para hoje, no caso, do excelentíssimo senhor secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex Cruz de Oliveira, diretor de operações do DR Alexandre Castro Fernandes, o diretor técnico do DR Luiz Carlos de Cristo e o diretor-geral da CCR do Norte, Marco Antônio Souza Calduro. Todos confirmaram imediatamente as suas participações e, por conta disso, nós agradecemos e a população piraense fica muito honrada por conta de contar com essa presteza no atendimento ao chamado, em razão da importância do assunto. Agora, eu passo a condução dos trabalhos para o Fábio, presidente, para que ele faça a introdução e, anteriormente, para que a discussão tenha início. Uma boa reunião. Boa tarde aos nobres companheiros que se encontram na sala. Boa tarde às autoridades já nominadas. Boa tarde, pessoal que nos assiste pelas redes sociais. Enfim, todas as pessoas que se encontram presentes. Foram nominados? Alexandre, diretor, pessoal do DR. Todos foram nominados. Assim que fomos informados do fechamento do retorno, tivemos uma conversa com o excelentíssimo prefeito municipal, Henrique, que se encontra presente. Chegamos a uma conclusão que deveríamos solicitar uma ajuda às autoridades competentes. Diante dos fatos, em contato com o departamento jurídico desta Câmara Municipal, determinei que seria importante realizar uma reunião convidando o responsável para tanto. Com isso, tentamos manter o retorno em funcionamento daquele setor, para o bem da nossa comunidade, dos piraienses, também pelos motoristas que fazem o tráfego PR-151 via PR-90, alegando que se formos fazer o cruzamento entre as pessoas que cruzam de Piraí para o bairro das Brotas, teremos que fazer cruzamento duas avenidas, duas rodovias de trânsito intensivo. Ficando, depois de uma obra grande construída, que nós agradecemos muito, nós piraienses, mas vamos ficar com um momento um pouco desagradável ao cruzamento em duas rodovias de um acesso de bastante veículos.
Veículos esses que, voltando, dependendo do tamanho, apesar de a gente não ter o estudo completo, mas se for usar só o retorno entrar por dentro da cidade, isso faria um estrago muito grande na cidade, subindo até a PR-90 logo em diante. Para fazer o retorno no local, debaixo da trincheira, portanto, seria muito difícil para aqueles que estão fazendo a travessia entre Piraí e Brotas. Isso é a abertura, os convidados devem estar presentes. Gostaria de deixar, se for o caso, à vontade do prefeito municipal, fazer uma abertura, continuar da abertura, para ver a sua posição. Por favor, se quiser, sentir-se à vontade para fazer algumas colocações. Prefeito Henrique. Boa tarde, presidente, tudo bem? Estão me ouvindo? Por favor, está tranquilo. Tá bom. Boa tarde aos demais presentes aí na reunião. E faço as suas palavras as minhas, até porque é uma preocupação da população quanto ao retorno, dos moradores do local, do bairro que se encontra do outro lado da rodovia e tudo mais, e a questão fica complicada em relação ao retorno, porque nós vimos essa semana que foram colocadas algumas barreiras ali que talvez atrapalhem esse retorno aqui no trevo de Brotas. Então, eu quero agradecer primeiro ao Paraílio, que se prontificou em ajudar nós, quando nós, inclusive, tivemos uma primeira conversa sobre isso, sobre a demanda que seria levada ao governo do estado, ao secretário de transportes, de infraestrutura, e a própria DR, enfim, toda a parte interessada se manifestando aí com relação a isso, e agradecemos a oportunidade e vamos lutar para que não seja realmente fechado esse retorno, porque talvez cause talvez um transtorno para o município esse fechamento. Mas vamos ver aí qual que é a ideia, qual que é a explicação, porque a população está nos cobrando, né, presidente? Perfeitamente, caro prefeito municipal. Nós temos aí convite já nominado, Sandro Alex Cruz de Oliveira, secretário estadual da Infraestrutura e Logística, Alexandre Castro Fernandes, diretor de operação do DR, Luiz Carlos de Cristo, diretor do técnico do DR, Marco Antônio Souza Calduro, diretor-geral da CCR Rodonorte. Portanto, primeiro a se colocar, gostaríamos de colocar aí a presença das palavras do nosso deputado secretário de Infraestrutura, Sandro Alex. Se possível, a sua colocação, seja bem-vindo. Não está conectado? Não? Algum representante do DR? Alexandre Castro Fernandes. Boa tarde a todos. Eu me chamo Guilherme, sou coordenador de concessões de pedaço rodoviária. Estou representando aqui o DR da SET. Está me acompanhando aqui a Narayana, coordenadora de segurança rodoviária do DR. O Engenheiro Ramírez, que é o gerente de concessão do pedágio do lote 5 ali da Rodonorte, e o Emerson, que é o consultor que nos apoia aqui nessas questões, tá? Infelizmente, o secretário e o Alexandre não puderam estar participando, pediram que nós acompanhasse a audiência de vocês, tá? Nós colocamos aqui à disposição para maiores esclarecimentos. Na sequência, deixo a palavra ao nosso primeiro inscrito, vereador, algumas perguntas. Professor Valentim, nobre vereador, por favor.
Ele se apresentou, mas eu não lembro o fim dele. Mas todos eles estão à disposição para fazer da própria vida. Primeiramente, boa tarde a todos. É uma honra poder participar. Na verdade, eu tenho 4 perguntas. A primeira pergunta: por que fechar um contorno bem feito, muito útil aos viajantes e também muito utilizado pelos piauienses? Quer que a gente já responda ou quer fazer as 4 perguntas? Posso fazer as outras 3, sem problema. Então, segunda pergunta: de quem é a decisão final sobre fechar ou não o contorno? Terceira pergunta: estão sendo considerados os transtornos causados pelo fechamento desse contorno aos moradores de Piraí do Sul, que utilizam diariamente o mesmo? E a quarta e última pergunta: com o fechamento do contorno, o viaduto das Brotas sofrerá um aumento expressivo no fluxo de veículos. Isso poderá acarretar maior risco de acidente no local? São essas. Eu vou passar a palavra aqui para o Ramírez e ele vai responder para vocês dando um breve contexto da situação toda, tá, pessoal? Boa tarde a todos. Eu vou fazer um esclarecimento geral, talvez dentro desse meu esclarecimento já seja respondido algumas perguntas. E alguma pergunta que, por algum acaso, não tenha sido respondida, a gente volta nela especificamente. Então, esse viaduto de Brotas, que a gente denominou, ele foi antigo aí no município de Piraí do Sul. Há cerca de uns 3, 4 anos, a gente já vem conversando com os prefeitos da época aí, é um pedido de todos para que possam implantar esse viaduto. Porque, como foi dito anteriormente, tem o bairro de Brotas, o santuário que fica do outro lado da rodovia da Piraí do Sul. O Estado do Paraná conseguiu, através de um acordo de leniência, feito pelo norte do Ministério Público Federal, em que o Estado do Paraná elegeu algumas obras prioritárias para que fossem executadas ao longo das rodovias ali do lado 5 da concessão. E uma dessas obras, que o Estado considerou como essencial, é o trevo de Brotas. Para que a gente possa desenvolver qualquer obra de interseção rodoviária, a gente precisa, logicamente, de um motivo técnico para poder desenvolver esse projeto. E para a gente conseguir viabilizar essa eleição de Brotas, foi considerado, inicialmente, o fluxo de pessoas da cidade de Piraí do Sul. Acho que, se não me engano, agora me fugiu o nome, mas tem um distrito que tem Piraí do Sul aí, Vassouras, e também o tráfego, que a gente dividia o tráfego do pessoal que vem em Ponta Grossa e quer acessar a 090, ou seja, que hoje faz por aquele retorno em nível. Então, assim, a gente considerou aquele tráfego do pessoal que hoje faz em nível, a gente usou esse tráfego, essa demanda, para que depois que o trevo de Brotas esteja concluído, esse pessoal passe a usar o trevo de Brotas, o trevo que é o que ele está concluindo. Então, assim, do ponto de vista técnico, não haveria nenhum problema assim, de colocar esse tráfego nesse dispositivo, pelo contrário, já foi pensado para suprir essa necessidade. Bom, boa tarde, pessoal. Meu nome é Emerson, eu participei do projeto, né? E como o Ramírez falou,
esse trevo de Brotas ali, inicialmente, ele estava previsto no contrato de concessão. Mas o contrato de concessão, ele também reza que as interseções, aí seguindo normas técnicas, para serem desnível, o tráfego tem que ser justificado. Então, ele teria que ter uma série de conversões à esquerda aí que justificassem a interseção em desnível. E essa obra, na verdade, dentro da concessão, ela não seria executada, porque os estudos que foram feitos pela concessionária na época indicavam que não era necessário fazer em desnível aquela interseção, porque o tráfego de movimento à esquerda era muito pequeno. Então, essa obra, como vocês podem perceber, a concessão estava já indo para o seu final e ela não havia sido pensada em 2 níveis, porque ela não se justificava. Quando apareceu a possibilidade, através desse acordo de leniência, de incluir essa obra, a forma técnica de fazer com que ela se justificasse seria resolvendo um outro problema também, que é esse retorno. Esse retorno ele tem, inclusive, um radar que foi instalado em 2008, que é um ponto crítico do ponto de vista de acidentes. Então, o que acontece? Nessa obra foram resolvidos 2 problemas. Primeiro, a justificativa técnica de se fazer em desnível, e segundo, a eliminação de um ponto crítico de acidente, que é esse retorno para 0,90. Então, foram essas as 2 características. Na verdade, quem demandou essa solução não foi nem o DR nem a Rodonorte, foi a boa técnica, a técnica dentro das normas rodoviárias, né? E a gente fez um levantamento de acidentes no local e percebeu que lá em 2007, 2008, a média de acidentes era em torno de 9, 10 acidentes por ano. Após a implantação desse radar, ele baixou para 1, 2, e agora, ao longo do tempo, vinha aumentando, chegando agora no final do ano passado, a 5 acidentes, né? Então, assim, não existiu nenhuma demanda, assim, nenhuma ordem deliberada, a não ser a recomendação técnica, para se fazer essa questão, né, de viabilizar a interseção em desnível. E, na verdade, assim, quando a última pergunta, quando se refere a transtorno, nós estamos falando de transtorno no sentido de, talvez, movimento, organização, né? Mas eu estou falando aqui em questão de acidentes, que já é materializado, né? A BR-090, com aquele acesso, tem um número de acidentes que está crescente. Então, eu acho que estamos focando aqui em acidentes e não transtorno. Evidente que pode ter algum movimento ali conflitante, mas a velocidade embaixo dessa trincheira é baixa, muito, muito baixa, perto do que nós estamos falando aqui, que é o retorno em nível. Então, eu acho que o DR tem os subsídios técnicos para sustentar aí essa solução. É óbvio que a Secretaria, o DR, está aberto aí a qualquer tipo de sugestão e esperamos aí as demandas de vocês para que a gente saia daqui com algo que fique bom para todo mundo e que o DR possa também, dentro do possível da técnica, atender os pleitos do município aí. Ok? Posso já fazer? Boa tarde a todos. Me chamo Mariana Zadra, sou vereadora e agradeço aí a presença de todos. Então, eu concordo que ali é um local de acesso perigoso. O radar a gente não sabe se funciona, pois a maioria das pessoas não respeitam, os motoristas não respeitam. Sempre acontece dos caminhões tombarem. E penso o seguinte, não poderia ser feito um estudo para melhorar essa segurança, de repente, sem chegar ao fechamento da entrada, não existe a possibilidade de se fazer um estudo no local, colocando uma rotatória maior, por exemplo, já que a gente tem um espaço, e garantindo assim a maior segurança de todos, sem chegar ao ponto de fechar?
como a gente frisou anteriormente, quando a gente trata o viaduto, o trevo de Brotas, aí a gente está falando de uma passagem em desnível, né? É um viaduto que o tráfego da rodovia, quem vai passar, quem vem de Ponta Grossa para Jaguaribe, ou Jaguaribe para Ponta Grossa, vai passar direto para a rodovia. Não tem interferência no tráfego de quem vai de Pereira para Brotas ou de Brotas para Piraí. Ou, eventualmente, de quem vem para Ponta Grossa e vai entrar ali para retornar ou para ir para Piraí. Então, a gente está falando de uma classe de dispositivos de interseção que é de padrão elevado de respeito à segurança e à fluidez do tráfego. Tá? Assim, quando a gente fala em uma interseção em nível, que é como a vereadora citou, uma rotatória, uma interseção de mais baixo nível de segurança. A gente, por mais que a rotatória tenha uma velocidade, o pessoal o tráfego tem visibilidade do sentido contrário, mas assim, tem encalçamento e cruzamento. Então, assim, do ponto de vista técnico, não é cabível você ter um retorno em desnível e a 2 km construir uma rotatória, sabe? Sendo que exatamente a gente constrói o desnível com um preço muito maior do que a rotatória, assim, o Estado deposita um dinheiro nessa interseção e, assim, depois de 2 km ter uma em nível, né? Então, assim, o objetivo do desnível, da interseção em desnível, que é o viaduto, a primeira, é realmente gerar um pouco de segurança e evitar qualquer tipo de cruzamento de rodovia no perímetro. Não. Dando sequência aos digníssimos diretores, alguma das perguntas já foi mencionada. E qual a possibilidade de se implantar uma rotatória onde existia o posto rodoviário anterior? Existe um local apropriado, de tamanho grande? Eu solicito isso, pergunto isso sabendo que a trincheira se encontra próximo, mas teríamos um lugar muito adequado exatamente em frente da PR-90, que ficaria de bom, muito bom para todo mundo. Há possibilidade? Bem, senhor prefeito, o DR, na verdade, assim, nós estamos inaugurando essa obra, né? Então, e até havíamos conversado com o prefeito da gestão passada, havíamos mostrado para ele o projeto, enfim. E essa demanda agora, de uma certa forma, assim, não estava aí no radar do DR, né? Mas eu acho que essa proposição pode ser analisada, assim, enfim, pode ser estudada pelo DR, né? É claro que ali as questões de visibilidade, né, por ser uma sequência de curvas ali, dificulta um pouco a implantação de uma rotatória alongada que tenha boa capacidade, né? Mas eu entendo que essa demanda pode ser sugerida pelo município e o DR vai avaliar aí com toda a presteza. Né? Eu vou complementar aqui só. Você deve estar ciente que essa concessão estadual ela se encerra agora em novembro deste ano, tá? E que o governo federal fez já a modelagem da nova concessão que ocorrerá no estado do Paraná, tá? Essa concessão ela já está aberta para consulta pública, ou seja, ela está disponível no site da NTT todos os projetos funcionais que eles estão prevendo de ampliação de capacidade nos trechos existentes ou que nunca foram ampliados. Tá? Então,
o que eu sugiro em complemento ao Emerson, até para a gente ser um pouco mais objetivo, como vai ser uma rodovia que continuar sendo parte de uma rodovia concessionada, mas não mais sob a jurisdição do Estado do Paraná, mas sim sob a jurisdição da União, através da NTT, se verifique no mesmo se já está contemplada essa interseção, e se não, na audiência pública que ocorrerá esse mês ainda, eu acho que dia 25 e 26, de forma online, seja feita lá a solicitação. Agora, falando um pouco só da parte técnica, nós temos que ter em mente o seguinte, tá? Que a rodovia, ela tem um pressuposto que é o seguinte, que é o tráfego de longa distância, tá? O objetivo dela é levar de pontos ligar extremos, digamos assim, tá? Diferente um pouco do tráfego urbano. Então, quando a gente demanda certos investimentos em rodovias, ela tem que ser justificada, tanto pela demanda da necessidade dessa conversão, seja esquerda, direita, retorno, bem como ela também segue um critério de distância, de espaçamento. Por que ocorre? Numa rodovia, a gente não pode ter a todo momento entradas e saídas, senão a gente prejudica a funcionalidade dela, tanto a nível de serviço que a gente baixa muita velocidade de operação, que era o que acontecia naquele acesso lá anteriormente, para a gente garantir a segurança de ter baixa velocidade de operação, bem como existe uma questão de normativas, não pode ter muitos dispositivos próximos uns aos outros, tá? Então, só para a gente ter em mente isso, colocar aqui no âmbito da discussão dessa audiência pública, só para entender um pouco da questão. Não é muitas vezes uma falta de vontade do setor público aqui do Estado do Paraná em fazer, mas sim também da necessidade da justificativa para tal, tá? Então, nesse contrato atualmente, a gente tem uma limitação muito grande de fazer investimentos por a necessidade, primeiro, de reequilíbrio do contrato, uma vez que não estava previsto, segundo, por tempo hábil. Como não encerra em novembro, por mais que a gente tenha a demanda e tudo mais, a gente vai ter que desenvolver um projeto e executar. Isso que eu falo ser a concessionária, tá? Ela não tem mais tempo hábil agora, em 10 meses, de conseguir fazer isso, tá? Então, respondo um pouco a pergunta, por isso que eu recomendo vocês de verificar no site da NTT o que está previsto para essa região, e se não tem nada previsto, lá seria o fórum mais adequado para fazer a demanda junto ao Ministério da Infraestrutura. Muito bem, bem colocado. Eu tive há poucos instantes conversando com o capitão Semer, o coronel Semer, coronel Werner, e eles nos passaram a informação que dependiam de uma conversa com o DR, que são os responsáveis pelo setor, da concessionária Rodo Norte, que também é a empresa que administra o setor, e que de início provavelmente não faria o fechamento geral, um fechamento provisório, até que seja estudado, visto possibilidades, e aí dar continuidade no trabalho, se possível. É lógico que a gente, como piraiense, em nome dos piraienses, em nome daqueles que fazem esse trajeto PR-151 via PR-90, a gente torce para que as coisas cada dia fiquem melhor. Já que trata de um setor de economia, né? Deslocamento, a gente tenta facilitar as coisas. Mas tudo tem que ser dentro do possível, dentro daquilo que se torna bom para os dois lados. Eu agradeço aí a participação de todos, mas antes de terminar, eu gostaria de abrir, se caso for da vontade dele, Wagner, vice-prefeito que se encontra presente, produtor aí, trabalhador, que também conhece de estradas, de motorista, de pessoal. Por favor, se quiser usar a palavra, fique à vontade, digníssimo vice-prefeito. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos. Gostei dos esclarecimentos, agradeço a disposição de todos a esclarecerem os fatos aqui para a gente, mas como vocês mesmos falaram, acredito que toda essa situação deve ter estudos realmente técnicos que comprovem isso. Porém, da mesma maneira que existem estudos para isso, a gente pode fazer estudos técnicos para tentar viabilizar esse não fechamento, de uma maneira que se torne mais seguro o local ali. Também entendo que a possibilidade de fazer uma rotatória, a necessidade de projetos e também da viabilização de recurso financeiro, e isso é demorado.
Porém, eu acho que o mais plausível para a gente sair daqui com uma situação que seja favorável para os dois lados seria aí a possibilidade de estudo para resolver essa situação, mas que não ocorra o fechamento já de um primeiro momento. Porque se nós temos esse retorno feito ali há muitos anos, e como o Emerson, se salvo engano, mesmo disse, após a instalação do radar houve uma diminuição bastante grande do número de acidentes, eu acredito que se está voltando a ter acidentes, deve ter alguma situação que ocorreu ali que está voltando a ter. Ou esse radar não está funcionando, ou uma sinalização que talvez falta alguma manutenção. Então, eu peço assim encarecidamente em nome da população piraiense que vamos estudar a situação com carinho e que não ocorra o fechamento até que a gente tenha um estudo sobre isso daí. Não é fechar e depois ver se vamos abrir. Não, vamos deixar aberto e ver se vamos fechar. Minhas palavras eram essas. Muito obrigado. Ok. Todo mundo já fez os comentários. A gente agradece aí a representação daqueles que estão representando, né? Apesar de que às vezes aqui no meu setor está fugindo um pouco a palavra, fica um pouco fora de órbita, mas a gente agradece a permanência e vinda de todos os nobres companheiros, presença daqueles que nos vieram trazer informações, do prefeito, do vice-prefeito, enfim, das pessoas que nos acompanham pelas redes sociais, pelos funcionários que trabalharam para que isso fosse realizado, e declaro, em nome de Deus, uma sessão terminada, uma audiência terminada, com agradecimento a todos. Muito obrigado.